Olá, boa noite. Chegando aqui então para iniciar mais uma live hoje, né? Boa noite, meus queridos. Deus está nos concedendo hoje uma oportunidade maravilhosa, né? Por assim dizer, né? Hoje nós estaremos falando aí sobre o sentido da vida, né? Sobre como entender, né, esse sentido da vida, como que a gente convive, né, com essa coisa da harmonia, né? Enfim, é, é muito bacana a gente entender isso, né? Entender o que Bert Helling, né, vai trazer para nós aí dentro da constelação familiar, né? A constelação familiar sistêmica, essa coisa das doenças psicossomáticas, né? Enfim, vamos falar sobre isso hoje. Eu quero compartilhar aqui com alguns grupos. Vai chamando aí os seus amigos, vai chamando aí as pessoas que você conhece, a sua família, né? Para frente do seu celular, para frente do seu computador. Vamos aprender um pouquinho o que Bert Helling, né, vai falar para nós aí. Bert Helling, que é o criador da constelação familiar sistêmica, como funciona esse processo, né, das doenças psicossomáticas, como funciona, né, essa coisa de buscar a cura, de entrar aí em harmonia com esse processo, né? Como funciona o meu eu, né? Esse meu eu, como que funciona isso, né? Como assim como a psicanálise, né, fala do eu, ela vai falar sobre esse ego, né? Como que funciona esse meu ego quando ele se encontra, quando ele tem um equilíbrio, né? Ou ele não vive em equilíbrio, como que são a questão das doenças, como que nós recebemos as doenças na nossa vida. Nós já falamos aí em lives passadas, aí eu trouxe aqui para vocês, né, uma pessoa fantástica, esteve conosco aqui, o Dr. Messias, né, que esteve falando conosco sobre essa coisa do movimento, né, da doença, como que isso funciona, né, no nosso corpo, essa coisa da psique, essa coisa do pensamento, né, essa coisa do sentimento, enfim, né, vai chamando as pessoas para cá, porque hoje nós falamos bastante, doutor Messias falou bastante ali sobre como funciona, né, as doenças dessa coisa da alma e da coisa do corpo, né? Então, da psicossomática, né? É a psique, o pensamento, o sentimento, as emoções e a soma, né? Ou seja, o corpo, né? O do grego soma. Então, como que isso somatiza, né, no nosso corpo, né? Como que isso passa para o nosso organismo. Então, nós conversamos bastante com o doutor Messias, umas 2, 3 lives passadas, foi fantástico, né? O que nós aqui aprendemos, né? Mas eu quero também trazer para você como que funciona essa visão dentro da constelação, como que Bert Helling, né, o pai da constelação, como que Bert Helling mostrou isso para nós. O Dr. Messias falou ali sobre Platão, sobre Aristóteles, falou sobre os primórdios, né, desse pensamento da psique, né, do comportamento, essa coisa da alma, mas vamos então entender como isso funciona dentro de uma outra visão, dentro da visão da constelação familiar sistêmica. Eu, como constelador, eu tenho assim ficado cada dia mais admirado com essa abordagem, admirado com uma visão, né, da constelação para esse processo familiar, como essa coisa da constelação ela vê a nossa alma, como que é a nossa alma diante dessa construção, né? O que é uma alma? Antes de eu entrar nessa parte aqui, deixa eu fazer aqui rapidinho aqui uma merchan aqui, né? Dia 15/8, no próximo sábado, às 15 horas da tarde, eu estarei fazendo uma live com o doutor Tasso. Tasso, ele é um psiquiatra, né? Ele trata exatamente das doenças físicas, né? É um especialista também no comportamento.
para você poder entender, né? Nós, como psicoterapeutas, o psicólogo, o psicanalista, os terapeutas, né? Nós, a não ser que você seja, no caso, um terapeuta homeopático, né? Mas se você não for, no caso, e também até mesmo um homeopático, o homeopata ele vai poder somente medicar remédios homeopáticos, né? Ou fitoterápicos, né? Também tem o terapeuta fitoterápico. Mas o Dr. Tarso não, ele é um médico, né, formado em medicina, com especialização em psiquiatria. Então, é aquele que nos dá respaldo quando eu quero encaminhar um paciente para poder ser medicado, né, para poder receber ali uma prescrição de um remédio químico. Então, o Dr. Tarso estará comigo numa live aqui no meu canal, sábado, às 15 horas da tarde. Então, fique atento, tá? Chame os seus amigos, vamos divulgar, vamos participar, vamos prestigiar esse grande profissional da medicina, né? E da medicina do comportamento, inclusive, tá? Então, eu conto com vocês no próximo sábado. Eu também quero mostrar para vocês o material meu, né? Que eu trabalho com ele. Você vai ver muito a minha logo, né? Quando eu estou divulgando alguma coisa, inclusive na minha na minha logo de trabalho, né, como psicoterapeuta. Essa logo é uma logo minha. Aqui ela traz a palavra aqui dentro, Corban, uma palavra em hebraico, né? Corban, ela é um presente que o eterno Deus recebeu. Então aqui está dizendo aqui de um coração, né, que é um presente para o eterno, então ele vai florescer. Então quando você limpa as suas emoções internas, você floresce. Nós vamos falar um pouco sobre isso também aqui hoje, né? Então está aqui uma apostila, sarando as bases, né? Aqui eu tenho bastante estudos aqui, na verdade, são 12 estudos aqui, que eu trato aqui dentro disso aqui, tá? Fala sobre a estrutura familiar, inclusive tem uma live minha falando sobre a estrutura familiar aí. Abuso incestuoso entre irmãos é um estudo fantástico, vale a pena você pesquisar. Bastardia e aborto, orfandade e paternidade, rejeição, rejeitando as maldições, pedofilia e abuso, desmascarando o espírito da Jezabel, né? Uma visão, né, diferente para você poder entender esse comportamento de Jezabel, né, para você poder entender sobre isso. Aqui, Laços de Alma, Identificando e Rompendo. Aqui é um livro meu, Louvor e Adoração no Tabernáculo, mostrando cada peça do tabernáculo. E aqui embaixo, aqui, a recompensa da honra, a quem nós devemos dar honra, quando a honra é necessária, quando a honra é importante. Então, enfim, eu tenho esse seminário que você queira me convidar para poder fazer uma palestra. A gente faz, inclusive, através de videoconferências também, né? Eu tenho, inclusive, o meu seminário está aqui, é o seminário Relacionamento Familiar Saudável, né? Eu tenho aqui alguns pacientes que estão aqui, a Marisa mesmo, né, que está ali dando boa noite ali, já participou comigo, né, desse meu seminário, né? Está conosco ali a Esté, olha só, a Estézinha é filha do pastor Edson, lá de Teixeira de Freitas, um obreiro que trabalhou comigo, foi meu obreiro, uma pessoa maravilhosa, né? O Juan, meu filho, já está aí também, né? É uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa na minha vida, como todos os meus filhos, esse é meu primogênito. Dagmar, minha paciente, também está ali. Daiane Corrêa, minha paciente, também já está ali conosco, né? Muito bacana. Então, vai chamando as pessoas para cá, vamos falar um pouco sobre isso. Então, se você quiser que eu ministre um seminário na sua igreja, no seu projeto, enfim, eu estou à sua disposição. A gente tem um seminário Relacionamento Familiar Saudável e também tem um seminário de cura, um seminário de libertação, e eu estou à sua disposição. Lógico que tem bastante material, tem DVDs, tem outras apostilas, né? Mas a gente vai falando disso aí aos poucos, né? Bem, falando sobre, então, a nossa live, né? Eu quero, no final, olha só, hein, que bacana, meu paciente lá de Porto Alegre. Na verdade, ele está fugido. Na verdade, ele é de Mato Grosso, né? Mas é um especialista na área aí do cartório, né? E ele está lá em Porto Alegre, fazendo um grandioso trabalho no cartório lá.
Fugido é brincadeira, né? Na verdade ele está ali num grande fronte de trabalho ali, Heron. Acabei de fazer agora terapia com ele agora, terminamos agora às 20 horas e já está ele ligadinho aqui conosco também, né? Bom, é muito importante a gente entender como que funciona essa coisa da nossa alma, né? Bem, a nossa alma, a gente tem uma visão de alma, né, do grego, naturalmente, né, que eu acabei de falar aqui, que é a psique, né? Essa é uma visão que ela vem dos primórdios, né? Ela vem lá de Platão, quando Platão vai dizer que a nossa alma ela vive encarcerada dentro de um corpo. Então, Platão ele vai separar o ser humano em corpo e alma, né? Então, ele vai dizer que esse corpo ele tem uma alma dentro dele, né? Bem, interessante a gente observar esta coisa da alma. Na Bíblia, nós temos ali também, né, falando sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito. Ok. Quando a gente, então, tem essa visão, né, do cristianismo, do corpo, da alma e do espírito, nós vamos trabalhar muito em cima de que eu, ser humano, eu, homem, eu, possuidor desse corpo, eu vou ter que trabalhar e eu vou ter que, na verdade, né? Olha, Adriana é minha paciente também, tá ali. Deus abençoe, eu fiz o curso, ela fez o seminário, não só fez, mas também foi minha fotógrafa durante todas as edições do meu seminário, né? Adriana, né? Além de ser paciente, uma pessoa maravilhosa, esposa também do pastor Wagner, né? Enfim, ok. Mas aí quando então a gente entende essa coisa da alma, né, dentro do cristianismo, nós vamos entender o quê? Que eu como ser, né, eu como homem, eu como mulher, né, enfim, eu vou ter que cuidar desta alma para que eu possa conduzi-la à salvação. E a gente tem uma ideia, eu não vou dizer errônea, mas é uma ideia que nós, na verdade, adotamos essa ideia platônica, né? E nós, então, conduzimos essa ideia no Ocidente. Então, o Ocidente, ele tem essa ideia de alma, né? Que fica prisioneira desse corpo. O cristianismo, né, vai trabalhar essa ideia também desta mesma forma, né, que esta alma, ela está aqui dentro desse corpo, então eu tenho que, de alguma forma, conduzi-la à salvação. Bom, doutor Messias, então, ele abordou muito conosco esses conceitos da alma, nós falamos muito sobre isso, eu trato muito isso com meus pacientes, né, no meu consultório, a gente tem levado eles a compreender, né, esta coisa daquilo que nós reproduzimos no nosso dia a dia, a coisa que os nossos sentimentos, as nossas emoções carregam, a gente está sempre atento, né, ao sete analítico, né, uma palavra que a pessoa fala ali, ela tem um poder muito grande de geração, de vida para nós, né? E a gente observa muito essa palavra e nós vamos trabalhar muito dentro dela, por quê? Porque ela está carregada de muitas falas, né? De muitos saberes, e a gente então observa muito isso. Por quê? Pensando nesta alma, esta alma minha, esta alma individual, esta alma pessoal minha, meu ser, né? Como eu tendo uma alma, então essa alma ela vai ter um limite, né? Como diz Platão, ela está prisioneira dentro desse corpo. E eu vou pensar nessa alma somente dessa forma. Ok, Bert Helling vai nos chamar para uma visão diferenciada da alma. Bert vai dizer, quando um homem ou uma mulher se une, não é ali que uma alma vai entrar naquele corpo. Quando um homem e uma mulher se unem e nasce aquele corpo, não é ali que uma alma vai pertencer àquele corpo. Então, Bert, ele vai chamar a atenção. E você fala assim, peraí, como que funciona, né, essa questão? Esse ser não está passando a ser vivente a partir de agora, né? Ok, quando o Eterno fabricou, né, fez, né, aquele barro, né, ele moldou aquele barro, né, e ali ele fez o primeiro homem, Adão, né, e Adão
a palavra Adão é terra, né? Então, o primeiro homem, Adão, né, vindo da terra ali, que o Eterno então forma ali, e ele vai soprar nas suas narinas, e ele vai dizer que após ele soprar esse fôlego, ali então foi feito alma vivente. E aí a gente então vai trazer essa ideia, né, de que a partir do momento da união do homem com uma mulher, essa criança gerando, então tem essa alma. Criança gerando, né, a gente vai ter a ciência explicando aí de diversas formas a geração de uma vida, né? Os abortistas vão tentar matar essa vida dizendo que ainda não existe a vida. A ciência prova que a primeira coisa que ficou construído nesta criança foi exatamente o sistema nervoso central, autônomo e periférico. Por quê? Porque a medula espinhal está completa, o cérebro já tem as suas terminações, ali a mielinização, a bainha de mielina vai começar a cobrir essa medula espinhal, os neurônios já estão sendo fabricados, fabricando-se os neurônios, os axônios também estão sendo fabricados, fabricando os axônios também estão sendo fabricados as trilhas sinápticas, né, que vão ser exatamente fluidos desses neurônios, né, desses axônios. Nós vamos aprender muito isso na live de sábado que vem, com o doutor Tarso, né, que vai estar aqui comigo, é um psiquiatra, é um especialista nessa área. Eu quero hoje focar nessa coisa da constelação que Bert vai trazer para nós. Ok. Bert, então, diz o seguinte, peraí, então, não é somente a partir deste momento que esse corpo vive. Bert vai dizer, esse pai e esta mãe, eles já tinham uma alma dentro deles. Então, o homem e a mulher, quando se uniram, eles já tinham a alma deles. Então, essa criança que está sendo gerada, ela também estaria herdando esta alma deste homem e esta alma desta mulher. Então, ou seja, esta alma, ela não começa a ser gerada a partir de agora. Como que funciona isso, Miguel? Porque a gente precisa entender dessa coisa das dimensões da alma, né? Como que funciona essas dimensões da alma? Aonde que essas dimensões da alma, elas vão, na verdade, existir e coexistir e se separarem? Como que funciona essa coisa dessa harmonização? Veja bem, nós temos, na verdade, uma grande necessidade de buscarmos anseios para as nossas almas. Nós temos grandes necessidades. Todos nós estamos em busca de conquista, todos nós estamos em busca de realizações, todos nós estamos em busca de enchermos, eu diria aí, o nosso ego, né? E sermos preenchidos por algo que nos complete, né? Isso é muito complicado, porque nós falamos sobre conceito de rejeição e a gente precisa entender um outro conceito que a gente confunde muito com rejeição, mas tem um outro conceito que seria o abandono, né? Bem, hoje eu tive uma experiência tremenda com uma paciente que eu estava atendendo, e essa paciente me contou que quando a mãe dele morreu, do pai dela, a mãe faleceu, o pai pegou esta criança e ele deu esta criança para que alguém tomasse conta desta criança. Ok. Essa criança, então, ela larga a sua casa, ela larga a sua família e ela vai viver em uma outra família. O que acontece neste momento com esta criança? Veja bem, esta criança, ela acabou de perder algo de referência na vida dela. Ela acabou de perder a sua mãe. A mãe é uma identidade muito forte na vida de uma criança. A mãe, ela é uma identidade de muita ligação na vida da criança, né? Aí você fala assim, e o pai? O pai também é. Mas a mãe, ela tem uma ligação muito mais profunda, porque a mãe que vai gerar
esta criança no seu ventre, a mãe é que vai amamentar esta criança durante um período no seu peito, ou não, mesmo que a mãe não dê mamar para esta criança, a mãe vai estar ali para poder fazer os primeiros cuidados, né, os primeiros tratos dessa criança, e mesmo que seja uma mamadeira, mas quando essa criança grita, é esta mãe que vem ali, né, literalmente trazer à boca desta criança o prazer. Então, essa criança, ele perdeu a mãe. Vamos colocar que foi aí os 6, 8 anos, não sei. E o pai, então, pegou essa criança e deu para outra pessoa cuidar. Eu não estou dizendo que existiu nesse pai uma rejeição desse filho. Talvez a intenção desse pai foi boa. Talvez a intenção desse pai foi realmente dar para esse filho uma condição melhor. Eu não posso cuidar, nós temos muitos filhos, tem uma condição difícil, sua mãe não está aqui, então eu vou dar você para alguém cuidar. Ok. Uma coisa é a intenção desse pai, a outra coisa é o sentimento desta criança. Então, esta criança, imediatamente, entra nela um sentimento não de rejeição, mas entra nela um sentimento de abandono. Por que um sentimento de abandono? Porque, veja bem, alguém que já foi aceito não pode ser rejeitado. Por quê? Porque eu já provei do amor. Então, não tem como eu provar do amor e depois ser rejeitado. Eu posso, uma vez que eu provei do amor, a única coisa que eu posso ter é o abandono. A rejeição seria se eu chegasse para ser amado e a pessoa dissesse, não, eu não vou te amar. Então, ali seria uma rejeição. Eu não tive contato com o amor, mas uma vez que eu tive contato com o amor, que eu fui acolhido e desta forma eu fui deixado, a intenção pode até ser boa, mas o sentimento que vai ficar é um sentimento de abandono. Em busca desta completude, esse ser, ele vai gerar muitos comportamentos. Bom, quando a gente entende esta coisa da necessidade, de preencher, de preencher esse eu, alguns homens, alguns pensadores, trabalharam esta ideia de tentar explicar, esta coisa da harmonização da nossa alma. E ao tentar, digamos aí, explicar, ao tentar trazer, esse entendimento, dessa necessidade da alma buscar harmonização, todos nós, na verdade, vivemos nesse anseio. Ninguém quer viver nesta vida só tendo problemas. Todos nós vivemos nesta vida em busca de alcançar a harmonização, em busca de alcançar a paz. Todos nós queremos alcançar o sucesso. Para quê? Para que eu chegue em uma determinada etapa da minha vida e eu encontre a harmonização. Ok, Bert vai dizer que isto é uma necessidade de todo ser humano, é uma necessidade de toda alma. Bom, uma vez que a minha alma, na verdade, Bert está dizendo, eu preciso entender que Platão tem uma ideia de alma que pertence a um corpo. Ela fica enclausurada, ela fica refém desse corpo. O cristianismo ocidental, ele traz uma outra ideia que essa alma pertence a mim e eu preciso salvar esta alma. E Bert está dizendo, vamos olhar para a alma mais além? Não que, a partir de agora, ela existiu, mas que esta alma já existia antes. Antes em quem? Antes no meu pai, antes na minha mãe, antes naqueles que me geraram. Quando eu entendo essa importância que esta alma, ela foi gerada, não a partir de o meu nascimento, mas que ela já tem uma continuidade, então eu preciso ter um olhar além, eu preciso ter um olhar para trás de mim, e eu preciso observar esses meus pais, de um olhar diferente.
Eu estava conversando com essa minha paciente hoje, e engraçado que na constelação familiar sistêmica, a gente vai trabalhar muito com a percepção, né? Na psicanálise, na psicologia, a gente trabalha muito com a associação, né? Então, a associação, você observa um processo, ela tem um padrão e esse padrão se encaixa dentro de um comportamento. Dentro da constelação familiar sistêmica, a gente trabalha com um olhar a mais, um trabalho de percepção. E, de repente, eu estava conversando com essa paciente, é uma paciente que agora que eu fiz 5 sessões com ela, e quando a gente estava ali ligado naquela inconsciência, né, do 7, né, do 7 analítico, me veio uma palavra à mente, e quando essa palavra me veio à mente, eu virei para ela e disse assim, né, muitas vezes, talvez você tenha virado para o seu pai e você tenha, né, chamado ele de louco, né? Então, enfim, eu comecei a falar algumas palavras. Ela nunca tinha me falado essas palavras. Ela nunca tinha sequer citado que ela e o pai brigavam muito. E ela, naquele momento, ela disse assim, engraçado, eu e o meu pai discutimos muito na minha adolescência e eu usava muito essa palavra para ele. Bom, você poderia entender isso de outra forma, mas Bert vai dizer o seguinte: existe uma inconsciência dentro deste relacionamento psíquico, aonde que o analisando ou o constelando e o constelado estão de frente um para o outro e os dois estão dentro de uma mesma percepção. Então existe um sistema e eu estou conectado com esse sistema desta pessoa. Bom, Bert então vai dizer que desta mesma forma os filhos que nascem estão conectados aos pais por uma mesma alma e a mãe por uma mesma alma. É tão interessante que essa semana eu tive uma pergunta por parte de um psicólogo que eu faço a supervisão clínica dele, e é uma pessoa maravilhosa. Ele me trouxe um caso e ele perguntou para mim, bom, eu tenho um paciente que ele tem 13 anos de idade e esse paciente ele está roubando na casa dos avós. Ele vai lá e retira dinheiro, retira pertences, ele retira objetos de lá. O que pode estar acontecendo? Então eu falei com ele, me fala mais desse paciente, me dá mais informações dele. E ele começou a dizer para mim, bom, esse paciente, a mãe dele, ela era casada com uma pessoa, vivia com uma pessoa, né, amigada, não sei se era um relacionamento estável, não sei como que é, mas ela vivia com a pessoa, e ela terminou, eles brigaram, e ela passou um tempo longe dele, ela conheceu um outro homem, e nesse meio tempo ela engravidou deste outro homem, só que esse outro homem foi embora, ela também não quis ficar com esse outro homem, e esse anterior disse, eu caso com você e eu assumo seu filho. Ótimo, um papel bonito, um papel maravilhoso. Porém, eles tiveram um grande erro. Nunca contar para esse filho que esse filho pertence a eles. Então eu falei, mas o filho não sabe, ele tem 13 anos de idade, ele disse, não, ele não sabe. Enfim, preste atenção no que está acontecendo com essa criança. Esse garoto, esse adolescente, na verdade, foi-lhe roubado o direito de ter o seu pai original. Alguém defraudou ele do direito de pertencer à sua família de origem. Porque é interessante a gente entender, na questão dos filhos adotivos, que um filho, um exemplo, quando acontece de você separar-se do seu marido ou da sua esposa e casar-se de novo, os filhos que você leva, eles são seus com a mãe deles, ou são seus com o pai dele. Esse filho
por mais carinho que ele pegue pela outra pessoa que está com você, esses filhos nunca serão filhos desta outra pessoa. Por quê? Existe uma consciência, existe uma alma que já habitava nos corpos que antes esses filhos foram gerados. Existe uma chamada inconsciência e, ao mesmo tempo, uma consciência familiar que ela precisa ser respeitada. Então, os filhos não podem ser privados do pertencimento dele aos pais. E quando nós pertencemos aos pais, nós pertencemos também à história dos nossos pais. É interessante que, se você vê o fato, essa criança aprendeu a roubar com quem? Bom, ela aprendeu a roubar com aqueles que roubaram dela a identidade. Mas ela não sabe, ela nunca ficou sabendo. Existe uma coisa que a gente precisa entender, uma consciência que ela guia a família. Eu já falei aqui em outras lives que no sistema familiar, ninguém aceita ser excluído e ninguém poderá ser excluído em um sistema familiar. Ninguém tem condições de ser excluída em um sistema familiar. Eu quero até ler aqui, eu mandei para uma paciente minha agora à noite, né? Ela me pediu uma informação e eu mandei. Bert escreve o seguinte: tudo que rejeitamos apodera-se de nós. Tudo que respeitamos deixa-nos livre. É muito comum você ver uma filha dizer: eu não aceito meu pai era um pilantra, meu pai é um canalha, meu pai é um vagabundo. E aquela filha acaba carregando aquele sistema com ela e ela acaba reproduzindo exatamente aquilo que ela rejeitou. Bert, ele continua dizendo que nas ordens do amor existe uma grande ordem, que é a ordem do pertencimento. E ele diz: todos os membros da família possuem o direito de pertencer ao sistema. Preste atenção, esse filho que eu estou falando, ele não pertence ao sistema daquele homem com aquela mulher. Ele pertence ao sistema daquela mulher com o pai dele. E se lhe é roubado isso, é roubado a identidade dele. Então, esse menino, ele está perdido dentro de uma identidade que ele nem sabe, ele está sendo vítima de um sistema, de uma inconsciência familiar. Aí você fala assim: Miguel, qual seria, então, a melhor coisa? Bom, em lugar nenhum é aconselhável segredos. Em lugar nenhum é aconselhável segredos. Num sistema familiar, tudo aquilo que você esconde, ele precisa ter pertencimento. Ele vai buscar o pertencimento. É por isso que, dentro de um relacionamento familiar, deve existir muita veracidade, muita verdade. Porque os filhos, eles ficam reféns. Bert vai dizer: se algum for excluído, outro membro tornará ou tomará o seu lugar, repetindo o seu destino. Bert vai dizer outra coisa que é muito interessante: quem combate o próprio pai tornará forçosamente igual a ele. E quem combate a própria mãe se tornará forçosamente igual a ela. Ele vai dizer, existe uma bela frase de Maomé, né? Essa frase está no Alcorão, né? Quem acusa o próprio irmão de uma falta não morrerá sem antes cometer essa falta. Isso é semelhante ao que acontece conosco se negamos os nossos pais desta maneira. Gente, isso é de uma verdade tremenda, porque se a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver o eterno Deus dizer sobre a honra. A honra. Então, eu preciso honrar. Essa mãe, ela precisa honrar o pai deste filho. Esse companheiro que está no relacionamento, ele precisa honrar o pai deste filho. Por isso que é muito ruim quando acontece litígios no casamento e acontece ali os divórcios.
né? E se separam, e agora, então, a nova companheira, ela passa a não aceitar a esposa anterior, que é mãe daqueles filhos. Aqueles filhos que estão no sistema, eles vão defender o lugar daquela mãe, porque é a mãe deles, que deve pertencer ali como mãe. Então é muito interessante, eu sempre oriento aos casais dessa forma, que essa mulher que está aqui agora, no papel de esposa deste homem, ela não está no papel de mãe desses filhos, porque esses filhos não pode ser roubado deles o direito de ser mãe. Então, a mãe é esta mulher. Este homem que está aqui agora, ele não pode, de forma alguma, rejeitar o pertencimento do pai desses filhos. O pai desses filhos tem que pertencer a esse sistema. Ele precisa ser respeitado como pai. Uma vez que esse homem ele é excluído desse pertencimento, poucos dias agora eu recebi no meu consultório uma mãe, e ela tentava insistentemente para que eu apagasse da cabeça do filho dela a memória do pai. Por quê? Porque o pai tinha uma vida pregressa envolvida no crime. E eu dizia, mãe, esse seu filho, ele precisa pertencer ao pai. Quando eu pertenço ao pai, o meu sistema se aquieta. Mas se eu sou excluído de pertencer ao meu pai, eu vou ser forçosamente obrigado a repetir o sistema dele. Isso é incrível, isso é uma lei do pertencimento, isso não falha. Doutor Messias, psicanalista clínico, pastor, está aqui conosco também, está dizendo ali um tema excelente, está dizendo que isso evita a alienação parental, né? E estabelece o vínculo familiar. Isso nós precisamos entender, porque quem pertence a quem? E aí nós vamos ter, nessa sobrecarga, nós vamos ter as doenças. Nós vamos ter as doenças. Por que as doenças? Porque esses filhos, forçosamente, eles são obrigados a carregar um sistema. É muito interessante, porque quando nós excluímos alguém, nós excluímos, inclusive, tá? Nós excluímos, inclusive, a vida daquela pessoa. E aí até uma doença daquela pessoa, ela precisa vir em nós. Pastora Gislene também está aqui conosco, diretora do Colégio Getsemane, pessoa fantástica, está dizendo excelente o tema. Então, ou seja, nós precisamos entender que muitas doenças que nós estamos tendo hoje no nosso corpo, né? Ela, na verdade, não é nada mais, nada menos do que uma representatividade de pessoas da nossa família que não tiveram o seu lugar. Eu vou citar um exemplo, tá? Uma avó que excluiu do sistema dela o marido dela. Uma avó, ela, família muito rica, família muito poderosa, e o marido dela era uma pessoa de finanças comum, né? Não alguém tão poderoso quanto a família dessa mulher. E então esse homem estava se envolvendo com outras mulheres, então essa avó excluiu esse homem do sistema dela. Ok, e a vida seguiu, a vida seguiu. Hoje, um neto está vivendo uma prisão com drogas, vivendo uma prisão com depressão, vivendo uma prisão com baixo autoestima. E ok, como terapeuta deste jovem, o que eu fiz? Fui fazer um olhar para a família. Fui fazer um olhar para a família. Quando eu fiz um olhar para a família, eu descobri que a mãe desse jovem, ela também, a mãe dele, também praticou abortos. A mãe dele também praticou abortos. Então, esse jovem, quando ele se droga, quando ele tem depressão, quando ele tem baixa autoestima, o que ele está dizendo? Eu também quero morrer como aqueles que foram excluídos morreram. Aí você diz, então, Miguel, a sua visão, então, é para quem que ele está
tentando seguir nesse sistema? É os irmãos que foram abortados? Ok, poderia ser sim. Ele poderia estar trazendo esse pertencimento e dizendo para a mãe: como a senhora excluiu meus irmãos, eu também vou seguir, eu também vou morrer. Então eu busco a droga para que ela me mate. Eu busco a depressão para que ela me mate. Eu busco a baixa autoestima porque eles não tiveram estima respeitado e eu também. Isso é a inconsciência, ele não sabe disso. Ele não sabe disso. Bom, só que existe uma outra ordem aqui, de que Bert Helling vai falar com a gente, que é a ordem da hierarquia. A ordem da hierarquia. Então, o que vem primeiro é primeiro. Então, antes desses irmãos que foram abortados, existe um avô que foi excluído. Então, na presciência da ordem, ele estaria, na verdade, seguindo este avô que foi excluído, dizendo, da mesma forma como o meu avô não pertence, eu também não tenho o direito de pertencer. Eu já falei aqui sobre o caso bíblico que nós temos no livro de Juízes de Jefté. Jefté, ele era um irmão bastardo, gerado numa família, né, que tinha um sistema familiar. O pai de Jefté teve um envolvimento com outra mulher e Jefté nasceu. Os irmãos, então, fecharam um vínculo sistêmico familiar e expulsaram Jefté dali. Ok, se você continua lendo a Bíblia, você vai ver que o próprio Israel passou por dificuldades absurdas e os filisteus vinham e atacavam Israel. E Israel não tinha ninguém para defendê-la. Aí, olha só o que acontece. Os anciãos de Israel se reúnem e vão atrás de quem? De Jefté. E vai buscá-lo para quê? Para pertencer à tribo de Israel. E Jefté agora vem ser o quê? Vem ser líder, vem ser governador, vem ser juiz desse povo. Então, um sistema familiar, todos devem pertencer. Olha só para você ver. Samuel, o profeta, vai na casa de Jessé para poder ungir um dos filhos de Jessé. Jessé põe todos os filhos sentados à mesa. Todos os filhos de Jessé estavam ali. E ali, então, o eterno Deus, que não aceita a exclusão de ninguém, ele fala para Samuel: amarra esse negócio aí, ninguém vai tocar na comida enquanto todos os filhos não estiverem sentados. Enquanto todos os filhos não pertencerem ao sistema. Interessante, né, que se a gente observar, quem era o mais novo? E por que Davi estava lá no campo pastoreando e os outros irmãos sentados com pompa à mesa? Aquele filho, ele estava excluído. Valdinei, meu querido Valdinei, né? Ele vai dizer, ele provavelmente a mãe passou essa situação na gestação. Outros chamam de maldição hereditária. A criança pode ter sido rejeitada na gravidez. Davi, inclusive, vai trazer uma palavra, Valdinei, dentro disso, no próprio livro de Salmo, ele vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, pode haver também um entendimento de que a mãe de Davi não seria a mesma mãe dos irmãos dele. Sim, ele poderia também ser alguém bastardo nesta relação, alguém de fora do sistema. Eu quero que vocês entendam que o sistema, todos têm que pertencer. Então, quando nós olhamos para o sistema, nós olhamos para o nosso sistema familiar, e eu tenho trabalhado muito isso com meus pacientes, olhem para os seus pais, entendam que eles foram tóxicos, sim. Entendam que os seus pais te prejudicaram, sim. Entendam que o seu pai abusou de você, que o seu pai espancou você, que o seu pai te agrediu, que o seu pai traiu muito a sua mãe, que sua mãe te abandonou, te trocou por... Ok, você tem toda a liberdade e você deve fazer isso. Porque quando você também esconde isso, você também não está usando da verdade. E a verdade, ela é necessária até mesmo para poder trazer quietude,
trazer harmonização ao teu espírito quando você entende a verdade. Agora, quando eu falei para essa paciente hoje, sério, o seu pai, então, ele foi excluído do sistema familiar quando a mãe dele morreu, quando ele era uma criança, e ele foi entregue para outra mulher. Aí a filha disse assim, não, mas foi inclusive até bom para ele. Nunca é bom para uma criança ser excluída do sistema familiar. Bert Helling, inclusive, a minha filha estava falando aqui essa semana sobre um casal de atores, né, globais aí que foram na África e adotaram uma criança, né, e trouxeram essa criança e depois voltaram e adotaram outra criança e têm mantido, inclusive, a cultura desta criança para que ela não se perca dentro da cultura dela, ok? Bert vai dizer, sabe qual é a melhor maneira de você ajudar uma criança dessa? Não é você tirá-la da terra dela, do sistema dela, da consciência, porque uma criança na África, a África tem uma consciência, o Brasil tem outra consciência. Então, esta criança aqui, ela será olhada por outros com uma outra consciência. Um exemplo, né? Um japonês, quando está aqui no Brasil, todo mundo olha para um japonês, olha com uma outra consciência, como se é alguém que não pertencesse a essa consciência. Então, Bert vai dizer, então, se você, né, quer ajudar esta pessoa, então é o seguinte, pega uma família de lá, se essa criança é órfã, arranja uma família de lá, sustenta esta família lá, dentro do sistema dela, mas não traga essa criança para cá, porque você vai roubar a vida dessa criança. Então, nós precisamos entender esse pai, ele bate nos filhos, esse pai é agressivo. E outra coisa, é até interessante nós entendermos isso, porque esse pai, ele vai trair a mulher dele, ele vai ter filhos fora do casamento. E assim, é tão claro isso, é tão bacana isso. Por que esse pai faz isso? Ele diz, eu fui trocado de família, então qual é o problema de eu trocar de família? A inconsciência dele, não é o consciente. Não é o consciente. O inconsciente dele vai dizer, qual é o problema de eu trocar de família? Eu fui trocado. Eu fui tirado da minha família, eu fui entregue a outra família. Então, o inconsciente dele movimenta ele nesse lugar. E eu disse para a filha dele, você entendeu quem é seu pai agora? Então, nós precisamos entender que os nossos pais, os nossos avós, erraram sim conosco. Mas nós precisamos buscar essa harmonia de trazer essa identidade para aqueles que foram excluídos ou estão sendo excluídos e agregarmos eles, acolhermos eles. Não é aceitar. Bert diz que quando eu aceito, inclusive a Bíblia, você não vai ter a palavra na Bíblia. Pega o homem, a mulher, e aceite ela. A Bíblia não vai dizer, ele vai dizer toma. Tomar esta mulher, sabe o que é? Pega ela para ti. Toma ela no teu coração. Recebe ela dentro de você. Então, eu preciso entender que os meus pais, ou até mesmo quem me feriu, quem me machucou, eu preciso recebê-los dentro de mim. Quando eu entendo isso, eu entendo as doenças também. Eu entendo uma doença que eu estou representando. Bert vai dizer que uma clínica de tratamentos de câncer, né, oncológicos, estava fazendo um grande programa e um homem foi se tratar nessa clínica. E quando esse homem foi se tratar, os médicos descobriram esse tumor e levaram ele logo para a mesa de cirurgia. Quando começaram, então, a operá-lo, viram que o tumor estava tomado todo o corpo. Que a palavra, no caso, seria metástase, né? E então os médicos fecharam
e liberaram ele para casa. Ok, você vai dizer, então os médicos desistiram da vida dele? Os médicos não, eles não desistiram. Eles entenderam que o que eles podiam fazer já não cabia mais a eles. Não era dele esse sistema de tentar fazer mais. Porque os médicos também, eles têm limite. E dentro desse limite do médico, eles entenderam, eles tinham paz com eles para entender qual era o limite deles. E eles então fecharam aquele homem. Aquele homem foi para casa, reuniu a família, reuniu a esposa e começou a fazer o testamento. Chamou o tabelião, chamou o advogado e começou a fazer o testamento. Quando ele acabou de fazer o testamento, deu um estalo no corpo daquele homem. Incrível que pareça, aquele homem ficou curado. Aí você diz, foi um milagre de Deus? Sim, foi um milagre de Deus. Mas vamos entender também que foi um milagre da consciência, da paz com o sistema que ele estava vivendo. Lógico que nós, principalmente, né, quem lida com guerras, guerra espiritual, quem lida com libertação, né? A gente vai ver muito isso, você ensinar e conduzir o povo a não aceitar, a rejeitar uma doença em você, a rejeitar um mal na sua vida. Eu fico, assim, observando a forma de Jesus. Bom, eu estudei gramática hebraica pela Universidade Hebraica de Jerusalém e eu amo o conhecimento da cultura judaica, inclusive eu sou um especialista em festas judaicas, o Valdinei, que está aqui conosco, né, participou de uma grande festividade de Páscoa que eu realizei ali na Lagoinha Regina, quando eu fui pastor ali da Lagoinha Regina, Lagoinha Jatobá, enfim, Valdinei, inclusive, que é sargento da Polícia Militar, né? Um cara muito instruído, fez filosofia, fez direito, está aqui conosco, aqui nos honrando aqui nesse momento. Veja bem, quando você entende essa coisa da consciência, quando você vai para a frente da igreja, para o poder do microfone e dizer com a pessoa, lute contra esta enfermidade que está dentro de você. Não aceite esta enfermidade dentro de você. O capítulo 9 do Evangelho de João, certo homem estava ali e os discípulos viraram para Jesus e falaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais? Aquele homem, ele era um coxo, né? Ele era um coxo. E Jesus, ele falou, vocês estão pensando que o sistema é assim? Jesus diz assim para eles, nem foi ele e nem foi os pais dele, mas foi para que a glória do Pai se manifeste sobre a vida dele. Então nós precisamos entender que quando nós mandamos as pessoas rejeitarem algo, nós estamos excluindo aquele algo. E se eu excluo algo, o que vai acontecer? Alguém da minha família pode acabar repetindo esse processo. Porque essa pessoa morreu com trauma na alma, rejeitando aquela doença. Eu tenho uma paciente que, quando eu estava tratando dela, a mãe dela, eu trato dela até hoje, na verdade, e a mãe dela foi acometida de um câncer. E foi tão legal que ela disse assim para mim, né? Miguel, nas últimas semanas, a minha mãe, ela tinha paz no rosto dela, ela não tinha dó, ela falava, filha, fica tranquila. Ela acalmava as filhas. Sabe o que essa mãe entendeu? Que ela estava em paz com o sistema dela. Ela estava em paz com a doença dela. Quando nós estamos em paz com a doença, não quer dizer que nós tomamos a doença para nós e dizemos, eu quero morrer com ela. Significa que eu entendi o processo de uma doença. E Bert vai dizer que tudo contribui para nós. A felicidade,
contribui, o bem contribui para a felicidade, mas o mal, ou a dureza, né? Ou o problema, ele também contribui para a sabedoria. Então, quando eu entendo isso, eu fico em paz com esse sistema, eu faço as pazes com a consciência, e Bert fala assim, pode acontecer um grande milagre, por quê? Porque essa doença, ela vai passar por mim e seguir o seu curso. Eu entendi, e ela vai passar por mim e ela vai seguir o seu curso. Então, tem pessoas que ele luta com uma doença e vai sofrendo. Quando ele chega perto da morte, ele fala, peraí, eu estou em paz com esse sistema. Eu estou em paz. Então, aquela pessoa, ela está indo em paz. Ela não está indo sofrendo. E Bert vai dizer que a melhor forma que tem de eu homenagear alguém que foi e que eu amei, não é sofrendo a falta desta pessoa, mas é honrando o quanto que ela foi importante na minha vida. Porque se eu excluo esta morte desse meu ente querido que foi, e fico sofrendo com esta morte, se eu fico sofrendo com essa morte, sabe o que vai acontecer? Aquilo que eu estou excluindo vai ferir primeiro vai ferir a minha soma, o meu corpo, porque essa sobrecarga estressora, ela vai eleger algum órgão, e eu vou poder ter um câncer aqui também, eu vou poder ter um câncer, eu vou poder ter outro problema qualquer, e meus filhos vão seguir esse sistema também. Então eu preciso entender esta paz. E a minha esposa disse, né, que o receber, ela está colocando ali, seria eu aceitar, né? Então a Bíblia vai dizer que eu não tenho que aceitar, porque o aceitar é algo imposto. Mas quando eu recebo, uma outra coisa que Bert vai me chamar a atenção é quando uma criança está próximo da morte da sua mãe, ou um irmão próximo da morte do seu irmão, ou um filho próximo da morte do teu pai. E esse filho, então, ele se apega a esse pai, ou se apega a esse irmão, ou essa mãe, e ele mentalmente, ou às vezes até verbalmente, ele diz, eu tomo o seu lugar, e você fica, e eu vou. Olha só para você ver o perigo. Eu tomo o seu lugar, e você fica, e eu vou. Eu tenho um caso, né, específico, inclusive, na nossa família, né, que inclusive aconteceu isso, né, da irmã virar para o irmão no leito de enfermidade e dizer, eu queria a sua enfermidade para você viver. Quando eu falo isso, você sabe o que eu faço com a minha consciência? Eu trago para dentro de mim e para o meu inconsciente o quê? Que eu vou ter que morrer porque o meu irmão morreu. Que eu vou ter que morrer porque a minha mãe morreu. Então eu vou ter um monte de doenças que eu vou trazer para dentro de mim, por quê? Porque eu tenho que morrer porque ela morreu também. E Bert vai dizer, não é essa a melhor maneira que você tem de ser grato a essa pessoa que viveu. Não é essa a melhor maneira que você tem de homenagear esta pessoa. A melhor maneira é exatamente você compreender a importância que essa pessoa teve em vida e você dizer para ela, meu irmão, minha mãe, meu pai, né, meu filho, né, eu respeito e eu recebo você no meu coração e eu concordo com a sua ida. E você permite que eu também continue vivendo também em sua homenagem, porque eu quero viver mais. Isso você tem paz com o sistema, porque se você ficar contrito, choroso, melancólico, essa dor vai tomando conta da sua alma e ela vai somatizar essas dores no seu corpo e você vai seguir esta pessoa. Porque a forma de eu seguir essa pessoa, como aquele menino seguiu o pai. Ou seja, roubaram o meu pai, ele não sabe, mas o sistema roubou dele o pai, então ele tem que roubar.
ele tem que roubar, ele tem que praticar o roubo. Como aquele outro menino que a avó sumiu com o avô. Ninguém sabe, é só a avó que sabe disso. E agora foi revelado e tal. Então, ou seja, esse menino, ele de alguma forma, ele tem que adoecer para pertencer. Uma mulher que abortou um filho, ela nunca comentou, ninguém nunca sabe, ela abortou dentro de um banheiro de um rodoviário. Gente, entenda que nada pode ser excluído. Ninguém consegue excluir o outro. Doutor Messias está dizendo, o outro diz, eu dou este órgão, mesmo que seja vital à sua sobrevivência, né? Então, ou seja, isso é um perigo terrível. Porque você está literalmente doando para aquela pessoa, tipo assim, você morreu, foi por causa do seu fígado, foi por causa dos seus rins, então eu também dou o meu órgão para a doença. Eu também estou doando ele para a doença, porque eu vou te honrar morrendo dessa mesma forma. Você não entende o que isso funciona na sua psique, no seu sentimento. Isso vai somatizar dentro de você. Isso vai trazer dores para dentro de você. Então, as dimensões da alma, nós precisamos entender como encontrar paz. E esse meu eu, bom, eu tenho uma alma, mas eu tenho o meu eu também. O meu eu, ele não quer andar em comum acordo com a minha alma. O meu eu, ele quer rejeitar essa minha alma. Então, eu preciso, eu gosto muito de uma frase que eu falei, eu creio que na live passada, né, sobre Joe Opel, que é o presidente da IBM nos anos 80, né? Ele palestrando para a Universidade de Stanford, perguntaram a ele qual o segredo do sucesso, e ele disse, né, não finjam. Então, nós carregamos um eu dentro de nós dissimulado, um eu que nós não aparelhamos ele e nós não damos paz para esse eu e nós ficamos lutando com este eu o tempo todo, querendo ser uma outra pessoa, aparentando ser uma outra pessoa. Então, quando nós não trazemos a consciência desse meu eu com a minha alma, eu não vou encontrar paz. A minha esposa está dizendo, não podemos desistir de nós mesmos. Não podemos desistir de nós, mas também não podemos rejeitar a nossa consciência, o nosso inconsciente familiar, o nosso sistema familiar. Quando eu concentro muito no meu eu, e eu vou fazer a minha vida dessa forma, eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou ser igual à minha mãe, eu estou fazendo o quê? Eu estou, na verdade, arrastando eles comigo e de uma forma muito dolorosa, eu vou passar a reproduzir tudo aquilo ali. E as minhas gerações futuras vão receber tudo isso e também vão sofrer isso. Então, a melhor forma é eu ter paz com o meu sistema. Porque é engraçado que Bert, ele vai dizer que no fim de um desenvolvimento, né, de amadurecimento bem sucedido, né, ele diz que cessa a pergunta pelo sentido da vida. Olha só para ver, no fim de um desenvolvimento ou amadurecimento bem sucedido, cessa a pergunta pelo sentido da vida. Nós todos vamos ficar buscando, né, o sentido da vida. Qual o sentido da vida, né? Então, quando o meu eu, se submete lentamente, né? Lentamente ao movimento da vida, e com isso ele chega à harmonia da vida. Então, eu preciso entender que eu tenho um legado familiar, eu tenho um legado transgeracional, e eu preciso ter harmonia com esse legado transgeracional. Eu preciso ter harmonia, eu preciso ter paz com a minha família. Eu preciso entender que os meus pais, mesmo ruins, eles foram usados pelo Eterno para eu estar aqui. Deus usou meu pai e minha mãe para que eu estivesse aqui.
E eles também passaram um sistema muito difícil, porque eles herdaram das gerações deles também um sistema que eles também não sabiam trazer a harmonização. Então, pense nisso, equilibre a sua vida, traga paz ao teu coração. Deus, com certeza, é o autor da vida. E Deus traz para nós, dentro de todo esse processo, Ele vai trazer uma palavra para a gente, através do teu Filho Jesus. Ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, né? Então, ou seja, não é da forma que o mundo fala de paz, é esse equilíbrio de eu honrar a minha família, honrar os meus antepassados, de eu honrar o meu pai. Uma coisa muito interessante, finalizando aqui a nossa live, é muito comum a gente ver irmãos revoltados, magoados com os irmãos mais velhos que empreenderam força na criação deles, maltrataram eles, machucaram eles, para poder manter uma consciência familiar. E agora esses irmãos, revoltados com esses irmãos. Eu já falei aqui que um dos grandes problemas dos pais é elegerem filhos como cuidadores dos irmãos, é elegerem filhos como responsável pelos irmãos. O grande problema de pais é elegerem filhos para tomarem conta dos irmãos, porque rouba desses filhos o direito de serem filhos, de serem crianças. E esses filhos agora assumem uma função de pseudo-pai, de falso pai. E ele já não é mais criança, ele não pode brincar, porque ele tem que estar o tempo todinho sobre vigilância, o tempo todinho na expectativa daquele filho. Mas se nós entendermos, então, os irmãos mais velhos tiveram as suas vidas roubadas para cuidar de nós, para que eu tivesse aqui. Então, quantas vezes que os meus irmãos me pegaram no colo, quantas vezes que os meus irmãos me deram comida na boca, quantas vezes que os meus irmãos me ajudaram. Então, ou seja, será que eu olho para os meus irmãos mais velhos hoje com desdém, com raiva, com pequenez? Bert, ele vai dizer que aquele filho que quer ser grande na família, ele torna-se pequeno. Mas aquele que sabe o seu sistema e ele encaixa dentro da hierarquia do seu sistema e respeita a hierarquia que veio antes dele e reconhece essa hierarquia antes dele, Bert fala, esse é humilde, esse buscou equilíbrio no seu sistema. Então, eu preciso ter gratidão por aqueles que deram a sua vida por mim, por aqueles que, de alguma forma, se sacrificaram por mim, por aqueles que, de alguma forma, tiveram a sua infância roubada para poder contribuir com a minha vida de hoje. Talvez você só está guardando mágoa, guardando feridas. Mas inverte isso. Guarda gratidão. Contribui com a força que você está gastando. Coopera com a força que você está empreendendo para o negativo, para o positivo. Comece a olhar para a geração anterior à sua com respeito. Comece a olhar para a geração anterior à sua com amor. Comece a olhar para a geração anterior à sua, acolhendo eles, igual o Bert fala, com um amor maior. Com um amor maior. Né? Esse amor maior vai fazer você colocar dentro de você esse sentido que vai trazer essa harmonização. Bert vai dizer, quem está em harmonia encontrou a realização. Olha só, quem está em harmonia encontrou a realização. Ok? Eu quero agradecer a todos que estiveram até aqui comigo. Lembrando que sábado, dia 15 próximo, às 15 horas, eu estarei aqui numa live com o psiquiatra, médico, psiquiatra, Dr. Tarso.
O Dr. Tarso é uma pessoa fantástica, meus pacientes, eu encaminho para ele é muito assertivo no diagnóstico, uma pessoa com conhecimento fantástico para poder contribuir e cooperar conosco. Eu quero agradecer aqui nosso querido Valdinei. Valdinei, eu creio que vem candidato a prefeito, né? Lá pela cidade de Ibirité. Está aqui também doutor Messias, pastor, doutor em psicanálise, também homeopata, né? Terapeuta homeopata, terapeuta ocupacional, enfim, é uma pessoa muito experiente na área do conhecimento. Também vai vir candidato a prefeito pela cidade de Aracruz, Espírito Santo. A gente precisa entender que essas pessoas inteligentes têm que estar nesses lugares e nós precisamos de ter pessoas assim, de valores, ocupando esses espaços. Marisa, minha paciente querida, está ali, minha amada esposa, também contribuindo, pastora Gislene, Daiane, minha paciente, Dagmar, minha paciente, enfim, eu tenho certeza, Dani, né? Dani, minha prima, lá de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, filho do meu tio Normando, minha tia Neuza, né? Kátia Valéria, né, olha só, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, né, e o carioca fala Rio das Ostras, né, não é Rio das Ostras, ok? Bondana, né, lá de São Mateus, Adriana, minha paciente, está ali também, enfim, Esther, né, filha do pastor Edson, né, um obreiro de valor que trabalhou comigo, uma pessoa fantástica, meu filho Juan. Gente, eu quero agradecer a vocês que estiveram comigo aqui até agora, lembrando, sábado, 15 horas, uma live com o Dr. Tarso, psiquiatra. Vai ser muito importante. Eu já falei aqui do meu material, do meu seminário, Sarando as Bases, é um seminário de libertação, é um seminário de conhecimento, com muita coisa para poder falar sobre bastardia, sobre aborto, sobre pedofilia, sobre erotização, um seminário do relacionamento familiar saudável, né? Tá aqui também, né? As camisas, tem DVDs, tem tudo. Enfim, vamos manter esse canal sempre de comunicação e eu agradeço a vocês, todos vocês, por essa oportunidade maravilhosa de compartilhar comigo. Beijo no coração de todos, que o Senhor permaneça trazendo a paz sobre a vida de vocês. Eu sou muito honrado por vocês aqui comigo. Obrigado, que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus.